Minha prima criou uma vaquinha para me ajudar, sem eu saber. Tudo começou numa terça-feira qualquer, daquelas bem normais, em que o máximo de emoção que eu esperava era o pão francês vindo quentinho da padaria. Tava eu em casa, de pijama, com o cabelo preso num coque de guerra, respondendo e-mail de entrevista de emprego, quando minha prima Michele me mandou um áudio esganiçado no WhatsApp. Você viu o tanto de gente que tá compartilhando sua vaquinha? Tô emocionada com o quanto o povo é solidário contigo, prima. Eu fiquei paralisada por uns 3 segundos tentando entender do que ela estava falando. Vaquinha? Que vaquinha? Eu nem sabia que eu tinha virado um caso social para comoção coletiva. Aí, quando abri o link que ela mandou, levei um susto que quase derrubei o celular dentro da caneca de café. Uma página, toda cheia de emojis de coração, com uma foto minha claramente recortada de uma festa de família, onde eu estava visivelmente bêbada segurando um copo de plástico. O título era: Ajude a Rafaela a recomeçar sua vida após perdas dolorosas. Rafaela, recomeçar vida? Perdas dolorosas? Que novela era essa que eu estava protagonizando e ninguém me avisou? O texto, então, era um capítulo à parte. Dizia que eu tinha perdido o emprego, o cachorro e até a dignidade, como se eu tivesse sido jogada na sarjeta da vida, quando, na verdade, eu só estava em busca de um novo trabalho, como metade da população brasileira. Ela enfrenta dificuldades até para pagar o aluguel e colocar comida na mesa, dizia a descrição, como se eu estivesse vivendo de vento e esperança. E para piorar, o valor da meta era de R$ 15.000. 15.000. Eu fiquei passada, engasgada com o próprio ar. A Michele tinha feito aquilo? Sem me avisar? Peguei o telefone na hora, já nervosa, e liguei para ela. Ela atendeu como se nada tivesse acontecido, rindo, dizendo que estava só tentando ajudar. Que ajuda é essa que transforma minha cara em panfleto de tragédia sem me consultar? E mais, o povo já tinha doado. Gente da igreja da minha mãe, ex-colegas de escola, até uma professora do fundamental comentou no post: Força, Rafa. Estamos contigo. Eu estava num misto de vergonha alheia, ódio contido e confusão pura. Porque eu nunca pedi ajuda, muito menos pública. Só que agora estava lá, na internet, minha cara estampada como símbolo da superação. E o pior, todo mundo acreditando. Foi aí que eu percebi, a história só estava começando. Depois do choque inicial, eu passei umas boas horas remoendo aquela situação. A vaquinha já estava circulando nos grupos de família, nos stories do povo do bairro, e até no grupo do condomínio que só falava de vazamento e barulho de obra. Eu virei, literalmente, um caso. O povo me mandando mensagem, oferecendo cesta básica, perguntando se eu precisava de ajuda para pagar luz, água, gás, até psicólogo. Uma moça da igreja da minha mãe me mandou o número de um centro espírita para me ajudar a reconstruir. Reconstruir o quê, gente? Eu estava com a casa em ordem, o aluguel pago, e só sem emprego fixo, como meio mundo. Aí fui confrontar a Michele de verdade. Marquei de ir na casa dela porque sabia que por mensagem ela ia dar o migué. Cheguei lá e ela me recebeu como se fosse minha empresária, toda sorridente, com suco detox na mão, dizendo: Prima, você vai me agradecer depois. Sua história tá tocando corações. Tocando corações. Michele? A minha vida nem tinha acontecido desse jeito que ela contou. E sabe o que ela teve coragem de dizer? Que era uma narrativa emocional estratégica para aumentar o engajamento. Eu quase joguei o suco detox na cabeça dela. Disse que era marketing, que eu devia enxergar aquilo como branding pessoal. Ela realmente achava que me transformar numa vítima da vida real era uma forma de marketing pessoal. Só que não era ela que estava recebendo ligação de tia distante, mensagem de amigo dizendo não sabia que você estava passando por isso, e olhar torto da vizinha quando eu saía de casa com sacola do mercado. Porque se eu podia comprar carne moída e Coca-Cola, então não estava tão mal assim, né? Mas o pior nem era isso. O pior era que a Michele já tinha recebido a primeira parte das doações. 3.700 Brazilian Reals. E sabe onde esse dinheiro estava? Na conta dela. A desculpa? Eu precisei colocar meu nome porque você estava ocupada demais para resolver isso. Oi? Ocupada demais? Eu nem sabia que a vaquinha existia, Michele. E ela continuava toda trabalhada no bom mocismo, dizendo que ia me repassar tudo, que só não tinha feito ainda porque estava separando direitinho os gastos com divulgação. Sim, ela usou a palavra divulgação, como se tivesse contratado uma agência.
Só que tudo que ela tinha feito foi postar nos stories, mandar em grupo de WhatsApp e chorar num vídeo tosco no TikTok fingindo estar emocionada com a minha luta. Eu comecei a perceber que o problema não era só a mentira, era a fama que ela estava ganhando em cima disso. Michelle virou a prima caridosa, a santa da família, a missionária da solidariedade. Enquanto eu virava a coitada. A pobre da Rafa que estava se reerguendo com a ajuda do povo. Uma mentira contada muitas vezes vira verdade. E a Michelle já estava se organizando para contar mais. Depois da conversa que mais pareceu uma reunião de briefing de influencer, eu saí da casa da Michelle com a cabeça fervendo. Como que uma pessoa tem a cara de pau de transformar a prima numa figurante trágica de uma história inventada, embolsar grana com isso e ainda achar que merece um troféu de altruísmo? Cheguei em casa com raiva, abri as redes sociais para ver o estrago e quase caí para trás. Ela tinha gravado um vídeo de 7 minutos, aos prantos, com a cara amassada, dizendo: ela não quis que eu postasse, mas meu coração falou mais alto. Eu precisava ajudar a Rafaela. Ela é mais do que minha prima, é uma irmã. E tá passando por uma tempestade cruel. Tempestade cruel? Eu tava lavando roupa ouvindo pagode enquanto ela gravava aquilo. Mas o povo comprou. Teve comentário de gente dizendo que ela era um anjo, que o mundo precisava de mais pessoas assim. E ela, respondendo um por um com emoji de coração, como se tivesse salvado uma baleia encalhada. O pior de tudo é que ela usou fotos antigas minhas, tiradas em momentos completamente aleatórios, para montar a narrativa. Tinha uma foto minha no hospital, que era de quando eu tirei o siso, e ela legendou como dias difíceis de internação. Outra era do dia em que meu cachorro fugiu e voltou 5 minutos depois, e ela escreveu o dia que ela achou que tinha perdido seu melhor amigo. Sério, era tanta criatividade que ela podia escrever roteiro de novela da Globo. Só que agora a mentira estava virando bola de neve. Gente querendo fazer doação de móveis, um conhecido do meu pai oferecendo vaga de emprego adaptada, e até uma matéria num blog local foi publicada com o título: Prima Guerreira organiza arrecadação emocionante para reerguer a vida de Rafaela, símbolo de superação. Eu virei símbolo de superação. Sendo que a maior superação que eu estava tentando era conseguir assistir minha série sem ter spoiler. Fui confrontar a Michelle de novo e dessa vez levei minha mãe junto, porque eu sabia que se dependesse da minha palavra, ela ia dar mais um showzinho. Chegando lá, a Michelle já veio com aquele discurso: prima, é sobre inspirar. Você está inspirando as pessoas. E a minha mãe, com aquele olhar que atravessa a alma, só disse: você está usando a Rafaela para aparecer, garota. Essa história está indo longe demais. A Michelle ficou vermelha na hora, disse que não era por mal, que queria fazer o bem, que estava emocionada com a repercussão. Mas aí soltou uma frase que entregou tudo. Você viu que uma marca de suplemento entrou em contato comigo? Querem que eu faça uma publi sobre empatia. Empatia. Ela estava ganhando engajamento com minha suposta desgraça. Enquanto eu virava piada velada no grupo da vizinhança, Michelle estava montando o press kit. E eu comecei a perceber que ela não ia parar tão cedo. Depois da reunião familiar em que minha mãe quase esvaziou a Michelle com o olhar, eu achei que ela ia parar, que o puxão de orelha ia surtir efeito. Mas a criatura não só ignorou como dobrou a aposta. No dia seguinte, ela apareceu de microfone celular com ring light na casa da minha avó, dizendo que ia fazer uma live de agradecimento. E, é claro, usando meu nome. Eu estava indo lá justamente buscar um tupperware esquecido, quando dei de cara com a encenação. Michelle chorando de leve, segurando a mão da minha avó, dizendo a família toda tá unida nessa corrente de amor pela Rafaela. Gente, minha avó nem sabia o que era vaquinha virtual. Ela achava que era rifa de bezerro. E ainda perguntou: mas a Rafaela tá doente de quê mesmo, hein? Eu entrei na sala e parei na frente do celular. Disse um sonoro ao vivo não, e encerrei a palhaçada na hora. Ela desligou a live e ficou me olhando como se eu tivesse estragado o evento beneficente do ano. Você tem noção de quantas visualizações isso ia ter? Ela perguntou. Eu respondi que sim, e que era por isso mesmo que eu estava acabando com aquela novela antes que virasse série documental. O problema é que já tinha virado. O vídeo dela de choro no TikTok tinha batido 120 mil visualizações. E adivinha quem tinha repostado? Um perfil de fofoca local. A manchete: prima heróica emociona a internet ao ajudar jovem em situação extrema. Situação extrema, minha filha? Eu tava passando hidratante e assistindo reality show. Mas aí a bomba estourou de verdade.
Uma amiga minha de infância, a Thaís, viu tudo e resolveu perguntar diretamente para mim. Amiga, por que você não me contou que estava nessa barra? Você precisa de ajuda ou só de alguém para ouvir? Aí eu desabei. Contei tudo para Thaís, do começo ao fim. Em menos de 2 horas, ela já tinha printado tudo, montado um fio no Twitter e publicado com o título: Como minha prima virou personagem de tragédia inventada pela própria família. O post viralizou em menos de 24 horas. Foi aí que o jogo virou. Teve gente que começou a questionar nos comentários da vaquinha: Ué, mas a Rafaela disse que tá bem. Isso aqui é golpe? Essa história tem cara de fica inventado. A Michelle tentou apagar os comentários, bloqueou gente, respondeu outros com emoji de carinha triste, mas a avalanche já estava descendo. E adivinha quem resolveu entrar em cena? A própria plataforma da vaquinha. Me mandaram um e-mail pedindo esclarecimentos porque estavam recebendo denúncias de uso indevido de imagem e arrecadação indevida. Ou seja, o circo ia pegar fogo. Michelle, claro, fez um último apelo dizendo que tudo era um grande mal-entendido e que ela só queria fazer o bem. Mas já tinha gente chamando de golpe. E quando aparece a palavra golpe, aí a internet não perdoa. E eu só queria meu nome fora disso e minha dignidade de volta. Só que não era tão simples. A Michelle tinha levado a vaquinha longe demais. E tinha gente interessada em saber o que mais ela andava inventando. Depois que a história da vaquinha começou a ruir, parecia que eu ia respirar aliviada. Que nada. O furacão Michelle só crescia, e a novela da prima solidária que queria ajudar a vítima Rafaela virou caso de polícia, fofoca em família e até tópico quente nos grupos de WhatsApp da minha cidade. Primeiro, a Michelle tentou me convencer a fazer um vídeo explicando tudo, para esclarecer a situação e não deixar ninguém mal. Eu? Explicar o quê? Que fui enganada por alguém que eu confiava. Que o dinheiro que rolou sumiu na conta dela. Que ela tinha inventado uma história só para se promover. Nem pensar. Recusei na hora. Ela fez cara de quem tinha levado um fora do crush e saiu bufando. Mas a pior parte foi quando meu celular começou a tocar sem parar. Eram ligações da plataforma da vaquinha, da polícia, de amigos, de gente do bairro, até de pessoas que eu nunca tinha visto na vida querendo ajudar ou conferir se eu estava bem. Isso quando não era mensagem no grupo da família, que virou um verdadeiro campo de batalha. Tinha parente que não acreditava em mim, dizendo que eu era ingrata com a Michelle e que devia agradecer a ajuda que ela tinha tentado dar. Outros, mais perspicazes, me mandavam links da vaquinha dizendo você devia pelo menos se pronunciar. Enquanto isso, Michelle continuava se fazendo de santa. Em um grupo fechado de WhatsApp, onde só a família próxima participava, ela começou a espalhar versões novas da história, dizendo que eu tinha recusado ajuda porque estava com vergonha e que a vaquinha tinha ajudado muito porque ela pagou contas e fez compras para mim. Eu sabia que tudo era mentira, porque só eu sei como minha casa ficou depois da confusão, vazia, mas com as contas atrasadas, porque quem pagou mesmo fui eu com o dinheiro que consegui juntar fazendo freelas de madrugada. E a Michelle? Essa aí estava curtindo a vida como se fosse uma influenciadora digital em ascensão, recebendo até convite para participar de evento beneficente na cidade vizinha. O pior? A vaquinha continuava aberta. O dinheiro, claro, parado na conta dela, porque estava analisando como distribuir. A situação virou um verdadeiro circo. Minha mãe chegou a ligar para Michelle em lágrimas, pedindo para devolverem pelo menos o que tinha sido doado, mas a prima respondeu com uma mensagem curta e seca: Não posso agora, tô no meio de negociações. Negociações? Com o quê? Com o meu nome? Com a minha vida? Eu não conseguia acreditar no que estava acontecendo. A vaquinha que nasceu para ser um gesto de amor virou uma farsa, uma roubada, e parecia que a Michelle ia continuar inventando histórias enquanto tivesse gente acreditando. Eu precisava agir rápido, porque a mentira já estava viralizando demais e eu não queria virar piada na cidade inteira. Quando percebi que a situação tinha saído totalmente do controle, decidi que era hora de virar o jogo. Não dava mais para ficar sentada assistindo a minha história virar um circo comandado pela Michelle, que usava o meu nome como se fosse uma fantasia de carnaval. Comecei a juntar provas, prints das conversas, vídeos da vaquinha, relatos de pessoas que desconfiaram da história toda e até depoimentos de amigos que tinham tentado falar comigo e recebido respostas desconexas da Michelle. Foi um trabalho meio investigativo, que nem detetive de novela, mas eu estava determinada a acabar com a farsa. A primeira coisa que fiz foi procurar a plataforma onde a vaquinha estava hospedada. Entrei em contato explicando toda a situação, anexando as provas e pedindo o encerramento imediato da arrecadação.
Eles responderam rápido, dizendo que já tinham recebido outras denúncias e que estavam investigando o caso. Enquanto isso, comecei a avisar as pessoas que tinham doado, explicando a situação e pedindo desculpas por ter sido usada assim. Foi aí que uma surpresa apareceu. Algumas pessoas ficaram do meu lado, outras ficaram bravas, dizendo que tinham sido enganadas. Uma confusão, né? Mas pelo menos eu sentia que estava recuperando minha reputação. A família, claro, não ficou nada feliz. A Michelle tentou fazer uma última cartada, dizendo que eu era ingrata e que se não fosse ela, eu estaria na rua. Isso só fez mais gente questionar a real intenção dela. A gota d'água foi quando a plataforma encerrou a vaquinha e congelou o dinheiro arrecadado. A Michelle ficou desesperada, tentando me ligar, mandar mensagem, ameaçar até. Mas eu ignorei tudo e segui com minha vida. A vaquinha foi desfeita, o dinheiro devolvido aos doadores e a Michelle? Bem, ela sumiu das redes sociais por um tempo, provavelmente curtindo o silêncio depois de ser desmascarada. Eu, por outro lado, ganhei mais que minha reputação de volta. Ganhei uma história de vida que, apesar de toda a confusão, virou piada entre meus amigos e me rendeu muita risada nas reuniões familiares. No final das contas, a moral é: cuidado com quem quer ser seu anjo da guarda, porque às vezes eles só querem holofote para si. E que vaquinha solidária sem seu consentimento? Nem pensar. Depois que a vaquinha foi encerrada e a Michelle praticamente desapareceu da internet, parecia que tudo ia voltar ao normal. Mas, vocês sabem como é, né? Em cidade pequena, notícia boa demora, mas fofoca voa mais rápido que bala. A história da vaquinha virou assunto de boteco, de feira e até da missa de domingo. Minha família virou meio que o enredo principal das rodas de conversa. E eu, claro, protagonista involuntária dessa novela tragicômica. A Michelle, por sua vez, tentou se reerguer como podia. Tentou vender umas peças artesanais, deu umas entrevistas dizendo que foi mal interpretada e que tudo não passou de um grande mal-entendido. A verdade? Ela ficou marcada como a prima que fez vaquinha de mentira e isso virou um meme local. Meu Deus, tem até camiseta com a frase solidariedade ou golpe? Pergunte a Michelle. A situação me rendeu um monte de situações engraçadas. Vizinhos que me davam contribuições extras em forma de risadas, amigos que criaram um grupo chamado Sobreviventes da Vaquinha Fake e até convite para dar palestra sobre como não deixar parentes usarem seu nome para tirar vantagem. Não vou mentir, a Michelle tentou se reaproximar algumas vezes, mandando mensagens pedindo desculpas, prometendo compensar tudo. Mas eu aprendi a lição: confiança, uma vez perdida, não volta fácil, principalmente quando tem vaquinha no meio. E, para fechar com chave de ouro, aprendi também que solidariedade verdadeira não precisa de vaquinha nem de holofotes. Ela acontece no dia a dia, no gesto simples, no ombro amigo. Hoje, quando alguém me pergunta sobre a história da vaquinha, eu dou risada e digo: ah, aquela novela? Melhor que muita série da Netflix. E que fique o aviso para todo mundo: prima solidária que cria vaquinha no seu nome sem avisar. É cilada, Bino. Melhor ficar longe. E é assim que acaba essa saga de dinheiro, mentira e vaquinha que virou palanque. Agora, o que eu quero mesmo é só paz. E, de preferência, sem mais nenhuma vaquinha misteriosa no meu nome. Se inscreve e ativa o sininho para mais.